nu na frente da... Diz Karine, Davi Neto nu na frente da empregada e a esposa dele, né, de biquíni na frente do melhor amigo e eles achando tudo normal, né? Ainda tem pessoas que chamam o Davi Neto de pastor. Ele na frente da empregada, disse Karine. Temos que continuar pregando a verdade, pronto, acabou. É verdade, varão. A verdade que liberta e PDA é mesmo, embora eu não ache que é pecado. Embora eu não ache que é pecado ficarmos seminus, eu em frente à minha empregada e minha esposa de biquíni em frente ao meu melhor amigo. Embora eu não ache isso errado, tá tudo normal, mas temos que obedecer. Foi o que ele disse, e não estou inventando. Ele falou lá na postagem, né, que só tinha na casa a empregada e o melhor amigo. Aí o povo fica imaginando. Imagine, irmãos, você que é da IPDA, você que guarda a doutrina da santidade, não porque é regulamento interno da Deus e Amor, não, mas porque você sabe que isso agrada a Deus, você guarda essa doutrina e você permite a sua esposa de biquíni em frente ao seu melhor amigo. Eu não quero nem imaginar isso. Eu não imagino a minha esposa de biquíni em frente do meu melhor amigo. Foi o que disseram aí, né? Nas postagens. Não é eu que estou inventando coisa. Vi, qual a palavra do dia? Palavra do dia. Deus é bom e o diabo não presta. Olha pra tudo isso aqui. Você acha que o Criador dos céus e da terra, que criou o mar, criou a praia, criou tudo, o Criador de tudo, fez isso aqui porque ele é mau? Na verdade, a palavra de Deus nos diz que toda a criação anuncia a glória de Deus, anuncia a glória do Senhor e quão bom ele é. Então, um Deus que criou tudo isso não é um Deus que está procurando te matar, procurando te punir, te condenar. Não, ele pode se irar e vai condenar aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Mas se você já é crente, se você já é cristão, já se arrependeu dos seus pecados, teve fé em Jesus, nós somos chamados a desfrutar do melhor dessa terra. Você já parou para pensar que Deus criou Adão e Eva, colocou eles num paraíso, num jardim onde tudo era muito bom? O próprio Deus, quando ele fez a criação, a própria palavra diz que tudo aquilo era muito bom e Deus viu que era bom. Então eu quero que as pessoas desconstruam isso na mente delas, que nós servimos um Deus mau, um Deus punitivo, que está pronto a te matar, pronto a te punir. Não, o Deus que eu conheci é um Deus muito bom, misericordioso, cheio de graça, cheio de beleza, é um Deus magnífico, um Deus que quer o seu bem, que quer ser o seu pai, ser o seu amigo. Então desfrute do melhor dessa terra, porque Deus é bom e o diabo não presta. Quem fica de biquíni na praia quer aparecer. Quem tem de aparecer é Deus na nossa vida com santidade. Eu não consigo assimilar uma mulher que sempre está no altar do Senhor, que tem o Espírito Santo com biquíni mostrando o seu corpo para quem quiser ver. É isso, disse o nossa irmã Sônia. Olá para todos, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas e vamos a mais um estudo. É pecado ir à praia? Estamos no começo do mês de dezembro, já está começando a temporada. É pecado ir na praia? É pecado usar biquíni na praia? Esse assunto aqui é um assunto complexo que os ensinadores do YouTube é muito difícil alguém falar sobre esse assunto aqui. Vamos começar pela roupa. Em 1 Timóteo 2, verso 9, Paulo aplicou a lei da modéstia. Paulo diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Vamos usar a palavra pudor. Pudor é sentimento de vergonha, vergonha em exibir o corpo. Pode significar ser discreto, vergonha em exibir o corpo. O pudor é um sentimento que impede que a pessoa faça algo considerado moralmente indecente, como ficar com pouca roupa em público, por exemplo. No dicionário, o que quer dizer? Pudor. Pudor surgiu a partir do latim, significa vergonha. Então, pudor tem origem no latim, que quer dizer vergonha. Dentro do nosso contexto, vergonha em exibir o corpo. Deveria ter, né? A pessoa que tem este sentimento recusa-se a chamar a atenção para si, em especial no que diz a respeito ao corpo. Então, uma pessoa que serve a Deus, ela tem que ter pudor, tem que ter o sentimento de vergonha em exibir o seu corpo a ponto de chamar a atenção na rua.
Fica claro também que não existe nenhuma atividade ou condição que justifique o uso de roupas que exponha o corpo a ponto de chamar a atenção. Isso é pecado, ainda que a intenção da mulher ou do homem não seja chamar a atenção, mas chama. Então é pecado. E ainda está induzindo pessoas a pecarem também, o pecado da cobiça. Aquilo que é pecado em qualquer lugar. Se for pecado na rua, na praia também é. Não existe lugar específico onde certas práticas não é pecado, porque lá todos fazem isso. A pessoa está fora da presença de Deus. A ideia é que Deus não está preocupado com a roupa e só quer o coração, não existe fundamento bíblico para isso. Muitos acham que é assim, que Deus só quer o coração para defender os seus erros. Quando Adão e Eva pecaram, Deus os vestiu com túnicas de pele de animais. Túnicas cobrem o corpo todo. E veja que o casal, antes, eles se vestiram com vestes de folhas de figueira, onde podemos entender que cobria apenas a nudez. Isso mostra uma coisa: Deus sempre se preocupou com a aparência do homem e da mulher, tanto na aparência física, como também na forma de se vestir. Por exemplo, em Deuteronômio 22, verso 5, lá diz que o homem não deveria usar roupa de mulher e a mulher não deveria usar a roupa do homem. Não poderia usar a roupa do sexo oposto. Nos tempos da lei, Deus disse para Israel não adotar os costumes dos povos pagãos, tanto na roupa, como no cabelo e na aparência física. Paulo disse para os crentes de Corinto que a mulher deveria ter cabelo longo em relação ao homem. E alguns dizem que é uma questão de consciência. Se a consciência não acusar, pode, mas não creio que seja bem assim. Quem faz algo pecaminoso e a consciência não acusa é porque não tem o Espírito Santo. Em João 16, verso 8, diz que é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. É muito comum no começo da conversão de qualquer pessoa, ela acha que tal coisa não é pecado, mas daí a consciência começa a pesar, o Espírito Santo acusa e a pessoa acaba largando certa prática. E vou dar um exemplo aqui. Na Igreja Assembleia de Deus, das Missões, onde minha família congrega, vai ter um passeio no próximo sábado de jovens. Eles vão numa chácara onde tem piscina. E daí eles disseram que é para levar shorts para entrar na água. Para uma igreja que há 30 anos atrás até calça não podia usar, mesmo calça comportada, calça que não marque o corpo. As calças compridas femininas naquele tempo, quando eu era criança, não marcava o corpo como as calças de hoje marcam. E não podia usar. Se eles pegassem, era disciplina na certa. A questão não é nem se é pecado ou não usar os shorts. A questão é que eles tinham isso como pecado. Então não creio que haja lugar específico onde tal prática é pecado, mas naquele lugar não é porque todos estão fazendo aquilo ali. No caso, está todo mundo seminu numa praia, então eles não pecam porque lá é um lugar específico. Quem não quiser ver, não vá. Negativo. Não existe exceção para pecado e não existe lugar específico onde tal coisa não seja pecado. Se é pecado fora, lá também é, né? Então quem usa esse tipo de roupa está pecando. O que é pecado fora é pecado dentro também. Em qualquer lugar é pecado. Não existe exceção em nenhum lugar específico para pecar. Pecado é qualquer coisa que vai contra o princípio bíblico. Na Bíblia não está escrito, não irás na praia. A Bíblia é um livro de princípio.
e não de pode ou não pode. Uma lista do que pode e uma lista do que não pode. Para saber se pode ou não, tem que consultar a lista. No Velho Testamento, era de forma oral, o que podia e o que não podia. Moisés recebia de Deus e transmitia ao povo. E já no Novo Testamento, o Espírito Santo revela no entendimento da pessoa. É o Espírito Santo que convence a pessoa e ajuda ela a se libertar e entender o que é pecado e o que não é. É no entendimento. O homem natural não compreende as coisas de Deus e não pode discerni-las porque é espiritualmente. É algo espiritual o discernimento de certas coisas. Nem tudo que é pecado está escrito na Bíblia. Pecado é qualquer coisa que vá contra o princípio, algum princípio bíblico. Neste caso aqui, o que foi contra algum princípio bíblico foi a lei da modéstia. Então é isso aí. Se gostou, dá um joinha aí que não custa nada. E se não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal. E até o próximo. Se inscreva neste canal, deixe o seu gostei, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Fazendo isto, você estará ajudando no crescimento deste canal. Olá, a paz do Senhor Jesus. Com certeza você, querido irmão ou irmã, que está nesse momento assistindo a esse vídeo, deve estar se perguntando, será que é pecado ir à praia? Fique até o final desse vídeo e tire suas conclusões. Quero também deixar claro que meu objetivo não é impor nada ao irmão ou à irmã que está assistindo a este vídeo, mas vou tratar o assunto de forma imparcial. A Bíblia nos revela que Deus criou todas as coisas. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças? Isaías capítulo 40, versículo 12. Além de ter criado todas as coisas, a Escritura Sagrada nos diz que todas as coisas são dele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. Agora que sabemos que tudo pertence a Deus e que Ele é o Criador de todas as coisas, devemos levar em conta que a praia foi feita para o homem. Porém, o problema está no homem, já que desde o início, quando o pecado entrou no mundo, o homem se tornou mau e tem inclinação para o pecado. Esses dias eu estava assistindo um vídeo em que o autor chegou a mostrar como eram as vestes dos homens e das mulheres, ou seja, os trajes de banho, em que frequentavam as praias. Era tudo muito decente e com ordem, não tinha corpos à mostra, mas com o passar do tempo, e como o homem não para, tudo mudou. Mas nada de novidade, já que o homem sempre repete a mesma fórmula de anos anteriores. Porém, vemos que as roupas de banho só diminuíram, deixando os corpos à mostra, algo que a Bíblia condena, já que mostrar o corpo é pecado de sensualidade. Todo ser humano é sensual, porém ele não deve tentar seduzir o seu próximo, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Daí entendemos que o problema não é o cenário ou ambiente, mas o problema é o homem, que é escravo do pecado. Quando alguém vai à praia, tem uma certa motivação de se divertir, se alegrar com a família, entre outras coisas. Porém, na praia acontecem diversos tipos de pecado, como bebedeiras, glutonarias, cobiça desenfreada, desejos impuros e luxúria.
Tudo isso por causa do pecado que habita no homem. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 1 João capítulo 1, versículo 8. O cristão pode frequentar esse local? Ele pode ir à praia? Sim, o cristão pode ir à praia, mas ele tem que analisar em qual praia vai, em qual dia não há multidão. Com qual roupa os cristãos devem ir à praia? O correto é o cristão ir com a roupa de banho mais honesta possível, que não faça ninguém pecar. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Romanos capítulo 14, versículo 13. Quem é salvo sabe como se vestir, e é claro que as irmãs não vão usar biquíni e os irmãos não vão usar sunga, porque não convém. Outra coisa que é recomendável é que o cristão que vai à praia vá em família. E se não pode ir em família, selecione alguma pessoa espiritual para ir junto. Se você chegou até aqui, deixe o seu gostei, ative o sininho e se inscreva. Fazendo isso, você estará me incentivando a continuar compartilhando mais estudos como esse.